Por que a sua procrastinação tem a ver com a sua autoestima e como isso está prejudicando a sua vida, como isso está deixando você viver uma vida muito ruim e de muito sofrimento. Bom, quando a gente fala de procrastinação, tem muitas pessoas que acreditam que procrastinação é coisa de vagabundo, de pessoas que não querem nada com nada na vida, pessoas que estão totalmente perdidas. Só que as pessoas esquecem, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de interesse em aprofundar isso, mas a procrastinação é um sintoma que tem uma causa. Ninguém nasce querendo ser procrastinador. O problema é que a procrastinação, ela trava a sua vida de uma maneira tão brutal que muitas vezes a sua vida ela está num nível muito baixo. E o perigo disso é você se contentar com coisas menores, é você acreditar que você não merece o melhor da vida. Só que a procrastinação, como eu disse, é o sintoma que tem uma causa. E a causa é a sua autoestima doente. Uma autoestima doente faz com que você não acredite em quem você é. Uma autoestima doente faz você acreditar que você é uma pessoa incapaz, que você não é bom o suficiente. Isso se torna aquilo que você acredita. E essa autoestima doente, enquanto ela permanecer dessa maneira, ela vai fazer com que você, claro, procrastine. Por quê? Porque a partir do momento que eu me acho não merecedor, não me acho bom o suficiente, incapaz, o que que vai acontecer? Eu não tenho a minha autoconfiança, eu não confio nas minhas habilidades, eu não confio naquilo que eu posso fazer. E se eu não confio, eu não ajo. Sem ação, não há transformação. A procrastinação é a falta de ação. Então, hoje, você talvez esteja procrastinando coisas importantes para você, sonhos, planos, projetos. Você talvez tenha se preparado. E tem muitas pessoas que eu conheço que procrastinam, mesmo estando preparadas, com conhecimento, elas adiam os processos que elas precisam fazer. Por quê? Porque no fundo, no fundo, no fundo, elas se enxergam menores, elas não se enxergam capazes, e aí com isso, claro, elas paralisam. Os resultados que você deseja na sua vida, sejam eles financeiros, sejam eles amorosos, da sua saúde, eles só vão ser modificados se o seu comportamento também for modificado. Só que mudar um comportamento não é tão simples assim. Por quê? Para mudar um comportamento, você precisa tratar a causa, você precisa mudar a crença, a interpretação que a sua mente tem, inclusive sobre você. Porque a autoestima é a maneira como você se enxerga, é a maneira como você se trata, é a maneira como você se fala internamente, os pensamentos que estão aí muitas vezes te atormentando. Esses pensamentos, por exemplo, eles são enfraquecedores ou são fortalecedores? Muito provavelmente alguém com uma autoestima doente tem pensamentos enfraquecedores, pensamentos que fazem você desistir antes mesmo de começar. Isso é procrastinar. Procrastinar é você adiar, é você deixar para depois. E o pior é que muitas vezes com desculpas que são, digamos, elas fazem sentido. Desculpas do tipo, eu preciso ser perfeita, né? O perfeccionismo é um sintoma exatamente dessa procrastinação. Eu preciso fazer tudo perfeito. Enquanto não tiver perfeito, eu não vou fazer. E é claro que na vida não existe essa perfeição. O que existe é você se preparar, você agir, e aí você vai corrigindo aquilo que talvez não tenha ficado da melhor maneira, da maneira que você acredita que seja boa para que você possa ter os resultados que você deseja. Só que a vida exige essa preparação. E é onde muitas pessoas fogem, porque as pessoas ficam muitas vezes nas redes sociais buscando maneiras de parar de procrastinar, achando que se tomarem um banho gelado elas vão parar de procrastinar, se elas plantarem bananeira na praia elas vão parar de procrastinar, e não é assim. Procrastinação, você vence, claro, com ação. Só que muitas vezes, conscientemente você quer agir, mas o seu subconsciente faz com que você paralise. Agora,
tem uma causa. E essa causa tem a ver com a sua história. Por isso que eu sempre digo que fazer as pazes com a sua história é tão importante, é tão essencial para que você recupere a sua autoestima, a maneira como você se enxerga. Algum fato, alguma experiência que você teve ao longo aí da sua vida, e aí eu sempre incluo desde a gestação, fez com que você criasse uma interpretação. Por exemplo, se lá na tua infância você buscava ser criativa, você desenhava e você ia lá mostrar para a mamãe e para o papai e eles ignoravam, ou eles criticavam, por exemplo, o seu desenho, o que que fica como interpretação? De que o que eu faço não é bom. O que eu faço recebe críticas. E aí, com isso, gera uma insegurança. E com isso, eu não faço mais. Eu não me arrisco. E aí, o que que acontece ao longo da vida? Eu vou fugindo dos desafios. A gente precisa entender que os desafios fazem parte desse viver. Os desafios estão por aí a todo momento na nossa frente. Você não vai crescer, você não vai evoluir na sua vida se você continuar fugindo dos seus desafios. Porém, você precisa entender por que que você hoje talvez fuja desses desafios. Por que que você deixa de construir uma vida que é boa para você, o que eu chamo de vida de coragem? Por que que você deixa de ter essa vida de coragem porque por conta desses medos e dessas inseguranças? Entenda uma coisa. A vida que você não tem hoje, a vida que você deseja, a vida que você sonha em ter, ela já existe e ela está aí dentro de você. Só que para você viver essa vida, você precisa assumir a responsabilidade de enfrentar as causas, enfrentar as feridas emocionais e ressignificar, dar um novo significado. Na nossa mente subconsciente, que é a nossa mente emocional, nós temos várias interpretações do que aconteceu conosco no mundo. Foi a maneira que fez com que a gente sobrevivesse. Algum fato aconteceu e você interpretou e a partir dessa interpretação esse comportamento ele é criado. Então, se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso ter comportamentos diferentes, mas para isso eu preciso ter crenças diferentes, eu preciso mudar essas interpretações. É o que eu venho fazendo já há alguns anos através da hipnoterapia. Quando eu acesso a mente subconsciente através de um processo terapêutico, utilizando, por exemplo, a hipnose, eu consigo mudar essa interpretação, porque eu vou dessensibilizar a emoção que está ligada ali. Voltando ao exemplo que eu dei da criança que fez um desenho e foi mostrar para os pais e acabou sendo criticada, até ridicularizada. Naquele momento, uma emoção surgiu. Vou dar um exemplo aqui que pode ser a tristeza. Aquela tristeza tomou conta da criança para protegê-la. A emoção é um recurso da natureza que nós temos para garantir a nossa sobrevivência, e aquela emoção me protege. Então a minha vida passa a ser vivida atrás dessa emoção, dessa tristeza. E aí, quando eu vou ousar, por exemplo, a tristeza vem e me impede de fazer isso. E aí eu desisto, e aí eu procrastino. É por isso que a procrastinação, ela não pode ser tratada apenas como faça isso ou faça aquilo, porque se fosse assim, não haveria procrastinação no mundo. E, infelizmente, é o que a gente mais vê hoje. Procrastinação precisa ser tratada na causa. E a gente precisa olhar para a nossa história. E é por isso que a autoestima, uma autoestima saudável é tão importante para que você pare de procrastinar. Quando você confia em si, quando você olha para si, se sente uma pessoa capaz, você confia nas suas habilidades, você confia nos seus talentos, você confia no seu conhecimento. Quanto de conhecimento você não tem aí? Eu tenho certeza que você tem muito conhecimento, só que você se esconde de uma maneira subconsciente atrás dessa tristeza, desse medo, dessa raiva, de alguma emoção que te protegeu em algum momento. Eu preciso dessensibilizar essa emoção. A partir do momento que eu dessensibilizo, eu posso
ressignificar aquela interpretação. Ao ressignificar essa interpretação, eu passo a ter uma crença diferente. Então agora eu posso entender, por exemplo, que aquele desenho que eu fiz era o que eu podia fazer com a idade que eu tinha. E eu vou compreender, por exemplo, que naquele dia especificamente, o meu pai e minha mãe, eles estavam cansados, ou que era o jeito deles, eles faziam, né, eles tiveram um outro tipo de criação, com pouco afeto, e era a maneira que eles se expressavam comigo. Eu começo a ter uma nova interpretação de que eu não sou o problema, de que eu não sou uma pessoa que faz tudo errado. Foi apenas algo que eles não estavam, por exemplo, num dia bom e eles reagiram daquela maneira. A partir daí eu começo a recuperar essa confiança, eu começo a recuperar essa autoestima e aí eu começo a me enxergar de verdade. Uma autoestima doente faz com que você se enxergue de uma maneira distorcida, de uma maneira que não é real. Muitas pessoas hoje, elas são personagens que se escondem, que usam uma máscara para ser um tipo de pessoa que elas não são, na sua verdadeira essência. E a verdadeira essência está aí dentro de você. Só que, provavelmente, com uma autoestima doente, você tem se escondido. Porque você, talvez, em algum momento, tenha acreditado, por alguma experiência, que ser a sua essência, viver a sua essência, não era bom. E aí você se torna um personagem. Eu mesmo vivi isso por muito tempo. Por muito tempo, eu me tornei um personagem. Eu usava um cabelo todo arrumado, eu tinha as roupas de marca, as roupas mais caras, os tênis mais descolados, que eu achava que esse personagem faria com que eu fosse aceito, que eu pertencesse ao grupo de pessoas que eu estava conectado. Só que não, isso na verdade só me adoeceu, porque a vida, presta muita atenção, a vida nunca desiste da gente. E ela sempre está dando sinais para que a gente possa viver a nossa essência, para que a gente possa se reconectar com quem a gente é. E talvez hoje você esteja aí num dilema, muitas vezes filosófico mesmo, e você precise se reconectar com quem você é. E para isso, você precisa recuperar a sua autoestima. Ela precisa ser saudável. Então, para você vencer a procrastinação, olha para a sua autoestima, recupera ela. No momento que você recuperar essa autoestima, eu garanto para você, você vai parar de procrastinar. Porque talvez você esteja fazendo coisas que não tem a ver com quem você é de verdade. E aí existe o quê? Uma resistência, e é por isso que você deixa para depois aquilo que você deveria estar fazendo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você. Vou pedir aqui, ó, dá um joinha, compartilha, comenta, coloca aqui, ó, às vezes a sua pergunta, coloca o seu comentário, o que que essa nossa conversa aqui trouxe para você. E também assine o canal para que você possa receber novos conteúdos como esse todos os dias. Eu vou postar sempre um conteúdo novo para você refletir, um conteúdo rápido para você digerir e a partir daí você reconstruir a sua vida. Tá bom? Um grande abraço! Tchau!